Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Seja Deus. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele me exultou. Alto do amor, autor a Deus, a vida é salvação. Tudo que ele fez foi obedecer. Quando que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, Louvado o seja seu Deus. sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Louvado seja Deus. Pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida
Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados, eu vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 24 ao verso de número 29 para a nossa meditação. Eu vou fazer a leitura e os irmãos me acompanhem, tá bom? Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao verso 29. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Verso 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Amém? Glória a Deus. Amados, feche os teus olhos, mantenha a Bíblia aberta, que eu vou fazer mais uma oração. Senhor, Pai Santo, te damos graças, Senhor, nesta noite, pela Tua presença, Pai, em nossas vidas. Nós já ofertamos a Ti através do nosso louvor, da nossa adoração, porque o Senhor é digno, Pai, de ser louvado. Agora, Senhor, eu te peço, Pai, nesta noite, como sempre eu faço, fala conosco. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Te peço também, Pai, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos, Senhor, a Tua palavra nesta noite e guardá-la, Pai, no nosso coração, para não pecar contra Ti, porque sabemos, Senhor, que através da Sua palavra nós somos transformados, mudados e nos conformamos, Senhor, à imagem do Teu Santo Filho Jesus, porque queremos a cada dia mais se parecer com Ele, Senhor. Assim, ó Deus, eu te peço, Pai, e te agradeço, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus. Os irmãos podem tomar o seu assento. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amados, esse texto ao qual eu acabei de ler está inserido no sermão da montanha, né? Nos ensinos de Jesus. E Jesus, depois que foi batizado por João Batista no Rio Jordão, ele começou a pregar sobre o reino dos céus. Depois Jesus foi levado ao deserto, e lá ele foi tentado pelo nosso adversário. Ele sai de lá e começa então a pregar o reino dos céus, a pregar o reino de Deus. E a partir do capítulo 5, você vai ver Jesus trazer muitos ensinamentos maravilhosos,
Nós temos no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. É o início dos sermões. Nós temos vários sermões aqui, vários ensinamentos que Jesus nos deixou para que possamos obedecê-lo, aprender e colocar em prática em nossas vidas. E desses ensinamentos aqui, Jesus fala sobre 2 alicerces. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, Jesus dizendo, e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando Jesus está dizendo isso, ele está falando a respeito dos seus ensinamentos. Ele está falando a respeito de um homem que ouviu a sua palavra, ouviu os seus ensinos e colocou em prática na sua vida, se tornou um homem prudente, que alicerçou a sua casa na rocha. E a rocha aqui é dirigida ao próprio Senhor Jesus, ao próprio Cristo, que é a rocha, que é o alicerce da igreja, que é a estrutura, que é a base, que é a proteção da igreja, é Cristo. Então ele está dizendo assim: esse homem edificou a sua casa sobre a rocha. Por quê? Porque quando se fala de você edificar a sua casa sobre a rocha, rocha fala de estrutura firme, rocha fala de base bem alicerçada, força. Rocha fala de força. Então, quando Jesus está falando essa parábola, ele está dizendo: olha, o homem que ouviu ela, que ouviu as minhas palavras e as pratica, é um homem prudente. Por quê? Porque ele edificou a vida dele na rocha, que é Cristo. Aí ele vem com o verso 25 dizendo assim: desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. O que o texto quer nos ensinar? Ele está falando sobre adversidade, inúmera delas, provações, dificuldades, desapontamentos, perseguições e outras coisas mais a qual nós conhecemos que pode nos levar à queda, que pode nos levar ao desânimo, que pode nos levar à ruína. Mas quando nós firmamos a nossa casa na rocha que é Cristo, nós passamos por essas situações a qual nós enfrentamos, seja ela qual for, mas nada disso nos tira da presença de Deus. Por quê? Porque a nossa vida está alicerçada em Cristo, está firmada em Cristo. Eu perco, eu sofro perseguição, eu tenho tristeza, angústia, desapontamento, e isso dói muito, mas Cristo é a minha rocha. Em meio a tudo isso, eu vou sobreviver, eu vou passar por essas situações, porque Cristo é a minha rocha, e eu guardei a sua palavra no meu coração, eu guardei a palavra dele. Então por isso, este homem é chamado de homem prudente. Jesus não está dizendo que a gente não vai ter problemas, mas ele está dizendo que se você estiver alicerçado nele, você vai conseguir passar pelos problemas que virão. É isso que ele está dizendo. Se você estiver, se você escutar as minhas palavras e guardá-la, todos os problemas que vocês enfrentar, vocês vão passar
e vão superar, seja qual for a situação, porque eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Porém, não é simples assim. Amados, não devemos fechar os olhos a isso. E através disso, nós devemos fazer o quê? Ficar atento, vigilante. Porque é daí para pior. É daí para pior. Eu vejo que o Senhor, e nós entendemos que o Senhor continua no controle de tudo, e a sua igreja já é vitoriosa. Essa é a certeza que temos. Ela já é vitoriosa. Só que há situações que vão ocorrer até a volta de Jesus Cristo, que se a gente não se firmar na rocha que é Cristo, não guardar as suas palavras no nosso coração e não olhar somente para Cristo, poderemos se perder no caminho. Você quer ver outra coisa que tal? Eu sou meio lerdo para saber das informações. Até falei isso quinta-feira. O Trump não invadiu a Venezuela e foi lá e prendeu o Maduro? Não é isso? Aquele moço. Nós sabemos da história e sabemos que ele não foi um bom presidente para aquele país. Ok? Agora para pensar nisso daqui. Para pensar nisso daqui. O que vocês acham que as outras nações estão pensando nesse exato momento? O que pode acontecer amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, ou daqui a um ano? Podemos ter aqui uma terceira guerra mundial. E se tivermos uma terceira guerra mundial, qual é a sua base nesta noite? Qual é o seu alicerce? Você está preparado para não negar a fé? Então, querendo ou não, nós devemos orar pelo presidente do nosso país, pela liderança do nosso país, e devemos também estar preparados para o que vier, o que acontecer, sabendo que pode acontecer uma guerra. E qual é a base, qual é o alicerce que você está firmado? Se isso acontecer, se acontecer uma guerra mundial, qual é o alicerce? E é por isso que Jesus está dizendo: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei a um homem prudente. Por quê? Que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Eu conversando com uma pessoa por esses dias, foi com a minha tia, e aí a gente entrou numa conversa que, quando veio a pandemia, muitos crentes disseram assim: eu não sabia dessa pandemia, eu não estava preparado. Como que você não está preparado se as escrituras já falavam da pandemia? Como que você pode ouvir de um crente dizer assim: eu não sabia, meu Deus, eu fiquei deprimido, aquela coisa toda, e aí eles não voltaram mais para a igreja? Se Jesus deixou em alerta para a sua igreja, quando ele fala em Mateus capítulo 24, ele está dizendo isso aqui, ó, que nos últimos dias viria guerras, rumores de guerras, tremores, peste. E como que o cristão fala que quando a pandemia veio, foi pego de surpresa, se as escrituras revelou para mim e para você? Isso fala de despreparo. A pessoa, infelizmente, não estava preparado para a pandemia. Imagine se o anticristo se manifestar agora. Pastor, o anticristo é bom, ele vai vir como um cara bom, pode ser um cara que vai resolver todos os problemas do mundo. E se o anticristo se manifestar agora, você vai saber quem é o anticristo? Se na pandemia muitos crentes não voltaram mais. Então olhe para... Jesus disse assim, ó: se atente para os sinais. Olha o sinal, amado irmão. Olha os sinais. Olha para as guerras. Olha para tudo que está acontecendo. Olha aos nossos olhos o que tem acontecido diante da sociedade, aonde tem se proliferado a pornografia em aberto mesmo, aos olhos aberto, as claras, nas músicas,
em qualquer horário. Na tecnologia você tem um acesso, uma criança pode ter acesso, o aumento da iniquidade. Então, se essas coisas acontecer, a gente tem que olhar para os outros países que já teve guerra, que ainda enfrentam guerra, e também ficar atento que isso aqui pode acontecer no nosso país. Primeiro, é por isso que Jesus está dizendo: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-o ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Rocha é Cristo. E Jesus falou de guerras, rumores de guerras, falou do aumento da iniquidade, falou de peste, falou de fome, falou que uns odiarão uns aos outros por causa de poder, por causa de riqueza. E é por isso que nós devemos alicerçar a nossa casa, a nossa vida em Cristo, não no homem, em Cristo. Olhe somente para Jesus. Não olhe para o homem, olhe para a Bíblia, segue ela, firme a sua vida na palavra de Deus, porque quando isso acontecer, você estará firmado em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Deus. Leia comigo, João capítulo 1. João capítulo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Preste bem atenção, no princípio era o Verbo. Aqui está se referindo a Cristo, que Jesus é a palavra estava com Deus, e a palavra é o próprio Deus. Tudo foi feito por causa dele. Então, nós fomos alcançados por esta palavra. E Jesus, por ele ser o Verbo, a palavra, e ele esteve no princípio, porque ele sempre existiu, ele não foi criado, ele é o Criador. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13 que toda autoridade é constituída pelo Senhor. Então toda autoridade é constituída por Deus. Deus está no controle de tudo, e não perdeu o controle de nada. Ele governa tudo e governa todos. Mas eu e você precisamos despertar para que eu e você, nós, não seja pego de surpresa, sabendo que o dia mau já está por vir. Os dias maus já estão por vir. Então vejam que João revela que no princípio Cristo era o Verbo. E o que ele está querendo dizer? Ele é o próprio Deus. Se você quer ter paz,
olhe somente para Cristo. Se você quer ter segurança, olhe somente para Cristo. Se você quer suportar as aflições, olhe somente para Cristo. Se você quer permanecer firme, inabalável, olhe somente para Cristo, porque Cristo é aquele que pode salvar você. Então só olhe para Cristo. Louvado seja Deus. Então João diz assim: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Quem é a luz verdadeira? Cristo. Mas o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão amando mais as trevas do que Cristo. Cristo está ficando de lado. Se o mundo já despreza, os cristãos, alguns deles também estão deixando Jesus de lado, como segunda opção. Primeiro eu faço as minhas coisas, depois eu converso com Jesus. Agora vamos voltar para Mateus capítulo 7. Verso 26 diz assim: e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amados, não coloca a sua base nas suas riquezas, não coloque a sua base no poder aquisitivo, não coloque a sua base no homem. Não alicerce a sua vida no homem, ou nas riquezas, ou nos diplomas, ou nas medalhas, ou no certificado. Não coloque, não alicerce a sua vida no homem. Não, porque você vai cair junto com esse homem. Eu vou cair junto com esse homem. Então você tem que alicerçar a sua vida em Cristo. Por quê? Quando você não tiver, você saberá passar por essa situação, porque para você o mais importante é Cristo. Louvado seja Deus. Agora veja, aquele que ouve, essa pessoa, ele ouve as palavras, aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, ou seja, eles não cumprem, eles não obedecem, eles não guardam a minha palavra. Eles simplesmente ouvem, e depois que eles ouviram, eles saem e esquecem tudo. É como um homem imprudente, insensato, firmou sua casa na areia, confiou em pessoas, alicerçou a sua casa em projetos, alicerçou a sua vida na riqueza, no dinheiro, no poder, em promessa, mas aí veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, e ela caiu, porque ela firmou a sua casa na areia. Sólido fraco, base fraca, alicerce fraco. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Igreja, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Se nós olharmos para os nossos dias e voltarmos um pouquinho para trás, como que era a igreja antigamente, a gente vai perceber que a cada dia que passa, as coisas vão piorando. O esfriamento, a fraqueza espiritual, a ganância, e aí quando você menos espera, é um abismo chamando outro abismo. E quando você for acordar desse sono, pode ser tarde. Pode ser tarde.
E é por isso, amados irmãos, que eu digo para nós, olhe somente para Cristo. Vai haver muitos escândalos. Pastores, obreiros, igrejas, muitos escândalos, muitos. E nós precisamos olhar somente para Cristo, para que eu e você não fraqueje na fé por causa de A, de B ou de C. Aí eu tenho que citar da nossa orçada agora, né? Eu acho que alguns irmãos aqui devem conhecer um pastor. Eu esqueci o nome dele, mas esse pastor, ele escreveu muitos livros. É um pastor americano. É um pastor de nome. Não confia na força do seu braço, não, irmão. Esse pastor, através dos seus sermões, através dos seus livros, ganhou muitas almas. Só que ele confessa o seu pecado. 8 anos vivendo um amor extraconjugal. Aí você não pode olhar assim, eu não falei? Quando eu ouço isso, eu já me preocupo comigo mesmo. Porque eu conversando com a minha esposa, eu falei, nega, quando eu recebo essa informação, corta o meu coração, para que eu vigie. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza, e você deve ter, é que a sua natureza é caída, é pecaminosa, ela deseja as coisas contrárias à palavra de Deus. Então, aí eu me pergunto, um homem como um pastor, que é casado há 55 anos com uma pessoa, vive 8 anos pregando a palavra de Deus, palestrando, com a sua vida totalmente adulterada, vivendo um amor extraconjugal. Tem alguém bom, amado irmão? Tem alguém forte, amado irmão? Você acha que você tem tanta força assim? Você acha que você tem tanto poder para brincar com o pecado? Não podemos, porque nós estamos sujeitos a isso. Então quando eu olho para isso, eu falo, Senhor, tem de misericórdia. E eu vou dizer mais, eu trabalho de Uber, eu estou sujeito, mais do que minha esposa, à queda. Você está me entendendo onde eu quero chegar? Eu quero mostrar para você, que se você só permanece, você só não cai, se a sua vida estiver alicerçada em Cristo. Mas você precisa vigiar, porque o vosso adversário está ao vosso derredor, com as mãos estendidas, rangendo os dentes, procurando a quem possa tragar. Mais um pastor, e eu estou falando um pastor de nome, pastor de história, infelizmente, 8 anos, irmão, não é 8 dias, escondendo o seu ato pecaminoso. 8 anos, não é 8 dias, vivendo um amor extraconjugal, 2 famílias agora destruídas, precisando agora de um cuidado, tanto a família qual ele era envolvido, e a sua própria família. Louvado seja Deus. Amados, nós precisamos estar grudados com as Escrituras. A gente não tem culto todo dia, mas todo dia, Paulo diz, nós devemos orar todo tempo. Então você tem que orar, você tem que estar meditando na palavra de Deus, você tem que estar nutrindo a sua vida com as coisas de Deus, porque a tendência é a queda. E se eu e você não nutrir, seremos uma presa fácil nas mãos do inimigo. Deixa eu dizer uma coisa para nós. Você vê o seu pastor pregar essa semana e você acha que eu sou melhor do que você? Você acha que eu sou mais santo do que você? Não, não prego porque eu sou melhor do que você, porque eu sou mais santo que você. Eu prego esse sermão para que eu e você entenda que para permanecermos e chegarmos até o final, nós precisamos estar próximo de Deus. E para estar próximo de Deus, nós precisamos
da palavra do Senhor, nós precisamos das orações, nós precisamos da frequência dos cultos, nós precisamos estar com a nossa mente, o nosso coração envolvido com as coisas de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu já perdi pessoas que eram cristãs e hoje estão no mundo. E você deve conhecer pessoas que eram um pregador da palavra de Deus, um pastor ou um cristão dedicado que hoje estão no mundo. Que perdeu a sua fé, perdeu a sua esperança. A nossa força não é do nosso braço, a força vem do Senhor. Então nós devemos fazer a nossa parte. Quem aqui já teve desânimo aqui? Desânimo. Quem aqui já se sentiu algum dia na sua vida que não parece ser um cristão? Olha só. Nessas simples coisas que eu estou perguntando, é um prato cheio para o adversário nos tragar. É nesses momentos de fragilidade, de fraqueza, que o diabo vem. Ou melhor, a gente atribui muito o diabo. Os inimigos vêm. O diabo, o mundo e a nossa natureza pecaminosa. Porque nós, como ser humano, nós temos altos e baixos, fraqueza, desânimo, como todo homem de Deus aqui biblicamente sentiu. Mas por que eles permaneceram? Porque em meio às aflições, à angústia, a desesperos, eles permaneceram. O salmista Davi, ele dizia assim, que a terra dele estava seca, cansada, mas a alma dele desejava ao Senhor. Por que eles permaneceram? Porque eles, quando estavam no momento desse, eles se refugiavam em Deus, no íntimo. Não é você chegar aqui no culto, levantar as mãos, louvar o Senhor. Não, é você reconhecer que você está fraco, está fragilizado, está abatido e precisa de força que vem de Deus. E aí sim, Deus vem e te ajuda e te socorre. É por isso que nós devemos alicerçar nossa casa na rocha que é Cristo, olhar somente para Cristo, olhar somente para Jesus. Você vai ouvir muitas coisas, você vai ver muitas coisas, você vai se escandalizar com muitos boatos, com muitas coisas que é verdade mesmo, você vai se escandalizar, mas Jesus é o nosso pastor fiel, Ele é o nosso exemplo, então segue Ele, ouça a voz dEle e siga os passos dEle, que você nunca vai abandonar Ele. Louvado seja Deus. Verso 28. Diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, dos seus ensinamentos, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Ele está citando aqui um grupo de líderes que eram conhecedor da lei, que ensinavam e julgavam pela lei, pela palavra de Deus. Esses escribas aqui eram como um juiz, como um advogado, ou como uma pessoa que conhecia a lei, e eles, tudo que chegavam até os pés dele, eles pegavam os pergaminhos e julgavam pela palavra, só de forma que eles achavam que era o correto. Só que esses ensinamentos aqui, que Mateus narra para nós, é que depois que Jesus concluiu esses discursos, a multidão ficou admirada. Por quê? Porque a multidão já sabia que os escribas julgavam, que os escribas ensinavam, falavam a respeito da lei, mas era hipocrisia. Então eles ficavam admirados
por causa da doutrina que Jesus ensinava, a palavra de Deus, o próprio mestre. Os seus ensinamentos eram verdadeiros, eram ensinamentos edificantes, a qual nos mostrava o caminho. Ou você firma sua casa na rocha que é Cristo, ou você firma sua casa na areia, que é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Louvado seja Deus. Guarde essa palavra no vosso coração, meus amados. O que devemos fazer num tempo tão pertinente, tão relevante como hoje? Primeira coisa, nós devemos orar por todos. Orar pelas autoridades eclesiásticas. Orar. E devemos ser vigilantes, como as prudentes. Estar preparado para todo momento. Está preparado, está pronto, está preparado para o que vier. E aquilo que acontecer, o que vier, nós já sabemos, porque a palavra de Deus já nos mostrou. Então nós devemos estar preparados, estar pronto como soldado de Jesus Cristo, sempre pronto, sempre preparado, para quando vier, a gente estar firmado em Cristo, alicerçado nele. Quando vier qualquer coisa, seja o que for, qualquer escândalo, qualquer situação, estou em Cristo. A minha fé está em Cristo. A minha confiança está em Cristo. Meu Deus, o meu pastor, o meu Senhor é Cristo. O meu Redentor, o meu Salvador é Cristo. Olhe somente para Jesus. Somente para Jesus. Mas se prepara, igreja, se prepara. Esteja em combate, esteja preparado. Não há tempo de cochear em dois pensamentos. Se prepara, porque dias tenebrosos virão, mas como sempre aconteceu, Deus cuidou da sua igreja e do seu povo. Se revista da armadura de Deus. Se revista da armadura de Deus. Se alimente da palavra do Senhor. Se revista. Se revista. É necessário o revestimento para quando chegar esse dia, você está preparado como bom soldado de Jesus Cristo. Se prepara. Não se deixe vencer pelo mal. Não se deixe ser levado por vento de doutrina. Vença através da armadura de Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. E em meio ao caminho, talvez nessa noite entrou em 2025 mais pesado do que você saiu em 2026. Mais fraco, mais desanimado, mais triste, perturbado. Pô, Deus, Jesus tem pão para você, está te dando pão nessa noite. Coma do pão, beba da água. Elias come e bebe, Elias, porque a caminhada é longa, Elias. Come e bebe pão. Beba pão, beba água e come o pão que vem do céu. Se alimente dessa palavra e vai para sua casa alimentado. Louvado seja Deus. Eu não prego só para vocês, eu prego para mim também. Ah, se você soubesse o coração de um pregador, de um pastor. Oh, irmãos, obreiros aqui que trabalham na obra, que não é fácil. Ou irmãos que trabalham na obra, que também matam o urso e o leão ali no seu particular, enfrenta as dificuldades. Cristão também que enfrentam dificuldades, mas Deus está dizendo para nós: firma a sua casa na rocha, que sou eu, e se alimenta do pão que eu estou dando a vocês nesta noite, porque quando vier a escassez, quando vier a fome, quando vier a noite, vocês estão preparados e têm reserva para caminhar mais uma milha. Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos para me fazer mais uma oração e nós já vamos entrar para a ceia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Fale com Deus. Fale com o Senhor. Os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir as nossas orações. O nosso clamor, o nosso Deus é o mesmo. Ele continua o mesmo. É nós que muda. Fala com Ele. Conversa com o nosso Deus, o Senhor. Pai. Pai Santo. Te dou graças, Senhor, por esta palavra. Pelo seu alerta para conosco. Somos fracos, falho, pecador, Senhor. Ó Deus Santo, não podemos fechar os olhos aos acontecimentos, nem os ouvidos, Senhor. E não podemos ter esperança em ninguém, nenhuma autoridade, nenhum líder político, Senhor, nenhum homem. Mas a nossa esperança está em Ti, ó Deus, o Senhor. Pai, te peço sobre a vida da Tua igreja, do Seu povo. Fortalece a cada um de nós. Anima, Senhor, a cada um de nós. Nos renove, Senhor, com a Tua presença. Segure, Pai, na nossa mão como o Senhor tem segurado. Fortalece os fracos, Senhor. Anima, Pai, os desanimados, Deus. Abre sua mente, o coração daqueles que não sabem e nem têm intimidade contigo, Senhor. Ele até diz ser crente, mas não conhece nada da Tua palavra. Ele nem sabe nada. Abre a mente e o coração dessas pessoas, ó Deus. Ó Pai Santo, toma cada um de nós nas Tuas mãos. Nós sabemos que até aqui, 30, 40, que serve a Ti, Senhor. Anos e anos o Senhor tem cuidado, o Senhor tem protegido, o Senhor tem estendido as Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor cuida da Sua igreja. E eu te peço, Pai, que o Senhor esteja conosco, nos dando discernimento, ó Deus, de como agir, de como proceder, nos trazendo, Pai, alicerce, nos trazendo, Pai, estratégia, Senhor, para podermos vencer, ó Deus, todos os pratos, todas as ciladas, todas as artimanhas do maligno. Deus, no nome de Jesus, nos capacita, Pai, com o Teu Espírito Santo, Senhor. Nós oramos, meu Deus, pelos nossos irmãos, os missionários, os pastores, as igrejas que estão em países proibidos, Senhor, aonde o Teu Evangelho não pode ser anunciado, mas eles estão lá pregando o Teu Evangelho, que estão lá, Senhor, sendo perseguidos. Vai de encontro, Pai, a cada um desses irmãos. Ajuda os Teus servos, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos, Senhor, pelo mundo, pelas pessoas presas nas drogas, na prostituição, no álcool, no vício, Senhor. Nós oramos, Pai, por essa moça, Pai. Nós oramos por esse filho, meu Deus, oh Senhor, que fizeram um ato abominável. Nós cremos que o Senhor pode restaurar, salvar. Senhor, toma nas Tuas mãos. Nós oramos, ó Deus, pelo presidente Trump, nós oramos pelo Maduro, Senhor, que está preso lá. Nós oramos que essas almas se arrependam a Ti, Senhor. Nós oramos pelo nosso presidente Lula, ó Deus, toma ele nas Tuas mãos, Senhor. Pai, nós oramos pela nossa liderança do nosso país, os governos. Nós apresentamos, ó Deus, nas Tuas mãos, Senhor, porque devemos orar por todos. Então nós oramos, ó Deus, pelas autoridades. Nós oramos, Senhor, pelos pastores. Nós oramos, Senhor, pela nossa igreja pequena. Nós oramos pelos nossos obreiros. Nós oramos, Senhor, pelos nossos irmãos. Nós oramos, Senhor, pela Tua igreja aqui. Nós apresentamos, ó Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém, amados irmãos. Vamos para a ceia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
1 Coríntios capítulo 11. Louvado seja Deus. A partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-eis quando for ter convosco. Amém? Glória a Deus. Nosso irmão José, ora apresentando o pão, filho. Glória a Deus. Oremos. Senhor eterno Deus e Pai que está nos céus, Senhor, apresentamos, Pai, esse pão como símbolo da carne do Teu Filho amado que foi entregue na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Senhor, estamos aqui, Senhor Deus, para fazer, Senhor Deus, como o Senhor nos ensinou, para nós lembrarmos, Senhor, desse grande sacrifício que foi realizado ali na cruz do Calvário. Senhor Deus, pelo perdão dos nossos pecados, que o Senhor assim o fez. Pai amado, somos gratos por tudo. Por isso, Senhor, eu te apresento, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, meu Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Os irmãos podem sentar e os obreiros distribuir. Glória a Deus.
Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comei todos. Glória a Deus. 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 Obrigado, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Poderoso é o nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele então virá. Oh, glória a Deus. Ele vem para te salvar. Ele vem. Diga aos cansados. Diga ao cansado, o meu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. somente Jesus, olhe somente para Ele. A nossa esperança está nele. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Não perca a fé. Aleluia. Glória a Deus. O meu Senhor. Olhe somente para Jesus. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o meu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem. Ele vem para te salvar. Glória a Deus. Ele vem para te salvar. Contempla. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Só Deus. Ele é meu refúgio em lugar, o escudo. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso escudo. Ele vem no cavalo branco para nos salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga aos cansados, O teu Senhor virá. Ele vem para ti. Glória a Deus. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
aleluia, aleluia, aleluia. Somente Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus, Ele vem para nos salvar. Nós devemos pregar Jesus à humanidade. Ele é a esperança, só Ele pode mudar o mundo. E aqui está este suco que vai simbolizar o seu sangue, Senhor, que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Seu sangue puro, carmesim. Nenhum líder, nenhum homem é capaz de fazer o que o Senhor fez. Muitos prometem ajudar, proteger, cuidar, mas não é verdade. O Senhor não foi lá e derramou o seu sangue por nós, ainda sendo pecador. Foi crucificado em nosso lugar, pagou o preço pelos nossos pecados. Tu és o nosso Senhor, é o nosso Redentor, o nosso Salvador. A nossa esperança não está em nenhuma autoridade na terra, mas a nossa esperança só está em Ti, ó Deus. A Tua igreja espera em Ti, nós esperamos em Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso líder, é o nosso pastor. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio, por esse momento de estarmos aqui participando, Senhor, deste ato sublime da ceia, da nova lembrança, da nova aliança, no pacto que o Senhor fez com a humanidade, através do seu corpo, através do seu sangue, Senhor. Chega a doer, Pai, o nosso coração, de lembrarmos, Senhor, do sacrifício que o Senhor fez por nós. Obrigado, meu Senhor, meu Deus. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode distribuir e a igreja pode sentar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Jesus, este cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Bebei todos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Grite por Deus. Chore pela presença do Senhor. Se tiver que pedir perdão pelos seus pecados, peça. Peça nessa noite. Ele vai te perdoar. Mas alicerça a sua vida na rocha que é Cristo. Pelo amor de Deus, irmãos. Olhe somente para Jesus. Ele é a única, a esperança que temos. É a nossa única fonte de água. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Adore ao Senhor Jesus. Abra o seu coração para Ele. Se entrega para Ele. Se aproxima dEle. Adore a Jesus. Adore a Jesus. A Cristo. Cordeiro de Deus. Adore a Jesus. Adore ao Rei dos Reis. Adore ao Senhor dos Senhores. Ai, na mãe de rachura da cara. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Graças eu te dou, Senhor. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Tem vida aqui. Tem vida. Tem vida. Tem pão. Digno é. Digno é o Senhor. Ai, na mana calabachora da deixa Ele te envolver, te encher, te renovar. Deixa Ele te abraçar, impactar a tua vida. Adore Jesus. Ele venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu o sistema. Ele venceu por mim e por você. Aleluia. Mas ressuscitou. Ei, calabachore de calamaia. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aqui é como um quartel. É aqui que nós recebemos força. É aqui que nós recebemos a orientação de Deus. É aqui que nós somos renovados. É aqui. Mas ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Mas ressuscitou. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Independente da circunstância. Adore a Jesus. Aleluia.
circunstância, independente de tudo, adore a Jesus, adore ao Senhor. Você venha o que vier, aconteça o que acontecer, permaneça em Deus, permaneça em Cristo, porque Ele está conosco, Ele está com você, está com cada um de nós. Louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa ceia. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Oh, glória a Deus. As mãos do Senhor estão sobre nós, igreja. Está sobre o seu povo. Em todas as épocas, em todos os momentos, toda a história da igreja, Jesus sempre esteve conosco. Sempre esteve com a sua igreja e continuará conosco. Continuará com cada um de nós. Eis que estou convosco até a consumação do século. Pai, te dou graça, Pai, nesta noite. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela força que o Senhor nos deu de chegarmos até aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Deus, por cada irmão aqui presente, por aqueles que estão viajando ainda, que permaneceram firmes com o Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua mão estendida sobre cada um de nós. Porque eu sei, Pai, que o Senhor é fiel para cuidar. O Senhor não nos abandona, é nós que nos abandonamos, que abandonamos o Senhor. E eu sei, Pai, que o Senhor está conosco. Eu sei que o Senhor prometeu e é fiel para cumprir com as suas promessas. E eu sei que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Agora, Pai, despede cada um em paz e segurança. Leva o Senhor para os seus lares em paz. Os guarda, os livra, Pai, do homem sanguinário do acidente. E os proteja, Pai, de tudo que é mal, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Erga suas mãos comigo assim. Que o mensurável amor de Deus, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as doce consolação do Espírito Santo permaneça não só hoje, mas para todo sempre. A igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, pegando Deus. Quem impedirá? Amados, dê um abraço bem forte no seu irmão. Cumprimenta ele com a paz do Senhor Jesus. Vão em paz, em segurança. Que Deus vos abençoe.